Olá, muito boa noite, torcedor santástico. Eu sou Vanderlei Correia, sou torcedor do Santos Futebol Clube, jornalista, e tô aqui para falar de Santos, então vamos falar de Santos. Porque hoje, dia 19 de novembro de 2019, 50 anos do milésimo gol do Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento, que maravilha, hein? 50 anos do milésimo gol, Pelé que levou o nome do Santos, o Santos que deu oportunidade pro Pelé. E esse casamento, né? E juntamente com Durval, com Mengalvio, Coutinho, Pepe, Gilmar. E aí foi Giovani, Neymar, Robinho, Diego e tantos outros, Juari, Guga, Ranieri, Giovani, Jameli, Macedo, Camanducaia, Marcelo Passos, Almir, né? Rodolfo Rodrigues, Marola, Nilton Batata, Pita, né? Paulo Isidoro e tantos outros jogadores que passam. Caneco, Índio, Dutra, Ricardo Rocha, Maurício Copertino, Ronaldo Marconato. Por que eu tô falando de todos esses jogadores, né? Que passaram pelo Santos, jogadores que passaram, uns com mais brilho, outros nem tanto, mas tiveram o seu valor na equipe, né? Marcaram o seu nome na história. Jorginho Cantifas, Zé Elias, Zé da Fiel, que jogou no Santos também, foi campeão brasileiro em 2014, Rodrigo Bóvio, Elano, tantos outros que passaram, Kleber Pereira, Professor Luxemburgo, Leão, nosso técnico, Geninho, tantos outros técnicos que passaram aí, deixaram sua marca no Santos, tiveram momentos bons, momentos ruins, mas enfim, vieram, cumpriram a sua trajetória e saíram. E o Santos ficou. E olha que eu tô falando assim de jogadores que foram isso e jogadores que não brilharam tanto assim. E são lembrados ainda, né? Fazem parte da galeria. Alguns ganharam títulos, outros não. Teve uns que chegaram, alguns que chegaram na época de vacas magras, né? E o Santos fica, cara. O Santos fica, o Santos existe, o Santos vai. Por enquanto, né? Por enquanto vai existindo. Tem uma história muito grande, uma história muito rica, a história do Santos. Dos portões para fora, o Santos é o time mais conhecido do mundo. E é mesmo. E pode ficar com dor no cotovelo, que não sei quantos corintianos foram na final. Meu amigo, não interessa. Aonde que o homem jogou? Onde que o Pelé jogou? Onde que o Juari jogou? Aonde que os outros caras jogaram? Cara, pronto, é o time dos sonhos, Brasil. O resto é balela. Então eu não entro nessa discussão com nenhum torcedor do clube. Agora, isso passa e o clube fica. Os títulos passam, o clube fica. A história do clube fica. E aí você tem dirigentes que passam pelo clube, você tem dirigentes que fazem bons trabalhos, outros que não fazem trabalhos tão bons assim, outros que fazem trabalhos horríveis, né? Assim como foram jogadores, assim como foi todo mundo. Então tudo é cíclico nesse mundo, né? Na nossa vida, tudo é cíclico. E por que eu tô filosofando aqui, falando de tudo isso? Porque o Santos... Quantas e quantas vezes você já não viu? O Santos não tem torcida, time, ninguém... O Santos tá há 2 semanas. O Santos está incomodando tanto, sem ganhar nenhum título esse ano. O Santos está incomodando tanto, mas está incomodando tanto. Olha, tem São Paulino aí querendo falar assim, rasgar a boca. Tem palmeirense se tremendo de medo do Santos terminar na frente dele no Campeonato Brasileiro. O corintiano nem se fala, tá lá atrás, né? E tantos outros clubes aí, cruzeirense, não sei o que, os caras falam, meu, como é que pode, né? O Santos... E o Santos tá aí, cara. É o 3º colocado, tem chance de ser o 2º colocado, basta caprichar um pouquinho mais, que acho que dá. Mas se ficar em 3º, vai fazer um excelente campeonato. Um técnico aguerrido, que eu já falei aqui, um técnico, um pensamento diferente. Ele não é o Senhor dos Anéis, o homem que sabe de tudo, não. Não é isso, não. Até tem um apelido aqui de Kinder Ovo, né? Carinhosamente foi colocado no Sampaoli. Mas ele é um técnico que pensa o futebol diferente. E um futebol bonito de se ver jogar. Mas o Santos pipocou. Meu amigo, acontece. O Santos jogou no limite o campeonato inteiro, né? O Santos jogou no limite o campeonato inteiro. E aí, quando eu falo de dirigentes, a gente tem
o nosso dirigente maior, que é o presidente Pérez, que vive uma turbulência desde o início da eleição dele, eu acho que se ele fosse pensar e repensar, ele não se candidataria mais a ser presidente do Santos. Mas enfim, o que acontece? Então semana passada foi uma confusão, vice-presidente chegando e querendo destituir todo mundo, e a imprensa, bagunça do Santos, bagunça. Cara, é bagunça lá na Corinthians também, os caras não pagam estádio. No Palmeiras é neguinho se comendo lá também. São Paulo nem se fala. O ex-presidente do São Paulo que entrou colocou a namorada para ganhar comissão do monte de coisa. Mas eu não tô pegando esses exemplos ruins para exemplificar o que acontece no Santos. Eu só tô falando que problemas acontecem em todos os clubes. E no Santos não é diferente. E acontece mesmo. O Santos hoje vive um momento é o seguinte. Que nós temos um cara que é da parte de futebol, uma diretoria de futebol, se chamado Paulo Autuori, que é um cara muito conceituado no mercado. Só que ele é muito técnico. Ele é técnico. E nós temos um presidente que fala pelos cotovelos e é político. Ele é político quando não tem que ser. Quando deve ser político, ele não é. Ele fica falando abobrinha na televisão aí, falando besteira. Então, quando ele dá uma entrevista, ele começa a falar. Então você tem que ter um choque, para dar um choque nele, pessoal da assessoria de imprensa. Mas deve ser uma pessoa difícil de se lidar, porque eu nunca vi uma pessoa que é um pavão, né? Ele é um pavão, ele abre a pena ali e começa a falar, começa a vomitar, começa a falar. Mas ele fala algumas coisas que do ponto de vista de gestão, gestor, ele tem um pouco de razão. Até a página 2. Quando ele fala numa entrevista, que eu já comentei isso ontem, mas por que eu falo isso? Porque hoje isso gerou uma reação. Quando ele fala numa entrevista que o Cueva deve ser reaproveitado no grupo para ser valorizado, que é um bem, um ativo do clube, ele dá um tiro no pé porque quando ele fala isso, ele sugeriu, hein? Ele sugeriu. É a vontade dele. Mas ele dá a impressão que ele quer interferir no trabalho das pessoas. E quando você pega uma pessoa que é técnica, não um técnico de futebol, uma pessoa que é técnico naquilo que ele faz, que é totalmente, que ele não tem por que desagradar alguém, ele vai num sentido assim, ó, ele tem que resolver aquilo, isso não importa se vai agradar ou desagradar alguém, é assim que tem que ser feito. Não tem meio termo, não tem política, que é o caso do Autuori, que é e aí entra em choque. E aí o que acontece? É natural o técnico, no caso o Autuori, ele fala assim, olha, para mim não serve mais, porque eu penso de uma forma e o senhor pensa de outra, e assim, para mim não serve mais e tal. E em dezembro eu vou terminar esse contrato. Eu não sei como que é o contrato do Autuori com o Santos. Se bobear, é um contrato de 6 meses. Fala, ó, fica 6 meses, vê como que tá a casa, e depois a gente vê se renova ou não. Ou alguma coisa sem multa, alguma coisa do tipo e tal. Enfim, isso acontece no mundo corporativo, acontece na vida, acontece em todo lugar. Tá? Então isso que aconteceu hoje, mas se o Sampaoli, se o Autuori saiu, o Sampaoli não fica. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acredito que se ele estivesse ali, a probabilidade de uma conversa e tal, conversa que acontece todos os dias, como ele mesmo falou na entrevista de hoje. Essa conversa, mas se um dia que vai ter uma reunião, essa conversa vem acontecendo todos os dias, tá explicando, assim, o ano que vem vai ser um ano difícil, que não vamos ter dinheiro para isso. Mas se eu vender esse, e esse cara foi embora e esse aqui também foi, a gente ganha uma grana, dá para investir assim e tal, beleza. Existem formas de se dizer isso e de se negociar, e de se apresentar isso numa mesa de conversa, né? Agora, quando o cara é muito técnico, ele fala, não tem, e hoje não tem. Então tem uma probabilidade de ter. Não, mas não tem, a realidade não tem. Então ele é muito, ou é binária, aquela coisa, ou é ou não é. Tá errado? Não está errado o técnico. Tá errado o presidente em falar que não, que as coisas podem ser diferentes? Não tá errado, ele tá pensando dele, porque ele tá com pepino para resolver ali. Mas, gente, torcedores do Santos, acalmem-se. Acalmem-se, fiquem calmos. Calma, não precisa trocar ofensa, não precisa puxar questão política dentro de... O presidente é o Pérez agora até o final do ano que vem, vai ter uma eleição no ano que vem. Calma, gente, não vai acabar o mundo. Se o Sampaoli falar, não quero ficar mais, beleza, Sampaoli, paga a multa. Você não se abrir mão da multa, beleza, vai embora. Nós vamos arrumar outro técnico. O Santos está na Libertadores da América. Vocês viram a lista de jogadores que eu falei no início aqui, que passaram pelo Santos. Desde um altamente qualificado, o rei do futebol passou pelo Santos, saiu e o Santos não acabou. Tudo bem, o Sampaoli vai sair, vai ficar... É legal. Tem gente que não gosta, porra. Então, ninguém agrada gregos e troianos. Nem Jesus Cristo agradou. Se o Sampaoli sair, obrigado, Sampaoli, obrigado pela aula de futebol que você deu, e tomara que a gente siga nessa linha. Se ele for ficar, é muito bem-vindo e estamos junto com você. Agora, gente, acalme-se, por favor.
Não fiquem nervosos, não briguem em casa, não discutam com os amigos por causa disso aí. Esperem as coisas acontecerem. Não sofra por antecedência. Ah não, mas se o São Paulo sair, não sei o que. Cara, o Santos vai contratar outro técnico. O Santos vai ter dinheiro de TV, vai ter patrocinador, vai ter... E tem que ter. E vai ter. E é isso que vai acontecer. Então, olha, preocupação. Não se preocupem com isso, que isso aí é um problema que a diretoria tem que resolver. E ela está eleita para resolver. Eu sou crítico ferrenho dessa administração, mas não adianta a gente entrar nessa pilha, e aí tem gente que pega o barco e entra no embalo e começa a buzinar, começa a envenenar, os isqueirinhos que ficam ali de plantão. Acalmem-se, gente. Acalmem-se. Fiquem calmos. Esperem. Foco. Santos e Cruzeiro sábado. Quero mandar um abraço aqui pro Caio Jorge e pro Sandri. 2 campeões, tetracampeões mundiais da categoria Sub-17. Ontem eu esqueci de falar do Sandri. Sandri, parabéns, você também merece, garoto. Você e o Caio Jorge, aí, ó, promessas aí do ano que vem, tá bom? Um passe de mágica. Será que vai aparecer um investidor? Não sei. Vai ter investidor pro retrofit? Não sei. O presidente está no papel dele, ele fica falando agora. Acalme-se, não entre na pilha. A imprensa gosta de ver o Santos por baixo. Preste atenção no que vocês leem, né? Não adianta ficar... Gente, hoje de manhã parecia uma loucura. Pessoal quase se pegando nos grupos aí. Não é assim, gente. O Santos é maior do que tudo isso. Acreditem nisso que eu estou falando para vocês. O Santos é maior do que tudo isso. 50 anos hoje aí, a gente lembra do 10º gol do homem. Ele parou de jogar e o Santos continuou. Ganhou muitos títulos depois disso ainda. Tá bom? Forte abraço para vocês. Pra cima dele, Santos. Eu volto nessa quarta-feira para falar de Santos e Cruzeiro, que a preparação começa já. Começou, o time se reapresentou já na segunda-feira. Teve treino, hoje também teve treino. Enfim, vamos montar o time foco. Jogo contra o Cruzeiro. O segundo lugar, o vice-campeonato, é totalmente possível. Vamos apoiar, gente, vamos apoiar. Não entrem na pilha, não desfoquem. O jogador de futebol não pode desfocar. Se eles não estão desfocados, a gente, nós torcedores, não podemos desfocar. Emanar torcida positiva, energia positiva para esse time. Pra cima dele, Santos, eu volto amanhã. Tchau, tchau.